Bom dia, alunos do nono ano. Tudo bem com vocês? Estão se cuidando direitinho? Fazendo a quarentena conforme solicitado? Então, nesse vídeo de hoje, na nossa videoaula de hoje, eu vou mostrar para vocês algumas aplicações da propriedade do Teorema de Pitágoras. Se vocês quiserem acompanhar aí, basta usar o livro de vocês, página 64, onde fala dessas aplicações. A primeira das aplicações que eu vou falar com vocês é sobre a diagonal de um quadrado. Vamos imaginar que eu tenha um quadrado de lado A, consequentemente, todos os outros também serão lados A. Traço uma diagonal que vai de um vértice ao vértice oposto, formando então aqui nessa região um triângulo retângulo, onde esse ângulo aqui é o ângulo reto. Lembram que de frente o ângulo reto, no caso aqui a diagonal, ela está fazendo o papel da nossa hipotenusa. Aplicando o Teorema de Pitágoras nesse triângulo aqui, ó, eu tenho que d ao quadrado, que é a hipotenusa ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Logo, a diagonal ao quadrado é dado por a ao quadrado mais a ao quadrado dá 2a ao quadrado. Consequentemente, a diagonal vai ser raiz quadrada, que eu vou extrair o quadrado dos dois lados, e eu terei então a diagonal, a raiz quadrada de 2a ao quadrado. Sendo assim, a diagonal vai ser a raiz de 2. Por quê? O a tem expoente 2. Como o índice da raiz também é 2, o a sai para fora do radical e o 2 permanece dentro. Logo, a diagonal de um quadrado qualquer é dado pela medida do seu lado vezes a raiz quadrada de 2. Vamos ver aqui então um exemplo. Se eu tenho que calcular a diagonal de um quadrado, onde o perímetro dele é 8 centímetros. Nós já sabemos e aprendemos na geometria que o perímetro nada mais é do que a soma dos lados de qualquer figura. No caso desse quadrado aqui, o perímetro vale 8. Então, 4 vezes a medida do lado é igual a 8. Resolvendo essa equação básica aqui do primeiro grau, eu tenho que a medida do lado vai ser 8 dividido por 4. Logo, esse quadrado vai ter lado igual a 2 centímetros. A diagonal desse quadrado, como ela é dada pela medida do lado vezes a raiz quadrada de 2, basta eu substituir L por 2, onde a diagonal vai ser 2 raiz de 2. Como no enunciado do exercício, ele não me pediu para substituir a raiz quadrada de 2 por 1,41, eu vou deixar ela dentro do radical. Então, vai ficar a diagonal igual a 2 raiz quadrada de 2. Vamos ver agora a mesma ideia, só que aplicada à diagonal de um retângulo. Aqui vai ser um pouco diferente. A diagonal do retângulo é o mesmo processo, né? A gente vai traçar ela de um vértice ao vértice oposto, só que no retângulo, esses dois lados aqui, que são os catetos desse triângulo retângulo, têm medidas diferentes. Então aqui eu tenho que um lado eu chamei de A, o outro lado eu chamei de B. Mas aplicando o Teorema de Pitágoras nesse triângulo retângulo aqui, ó, eu tenho que segmento de frente ao ângulo reto, que nesse caso aqui é D, é a hipotenusa. Então, a hipotenusa ao quadrado é igual a cateto A ao quadrado mais cateto B também ao quadrado. A diagonal do retângulo vai ser dada então por, fazendo o mesmo processo, extraindo a raiz quadrada dos dois lados, como aqui dentro os dois índices são diferentes, as duas bases são diferentes, A e B, ela vai permanecer então dentro do radical. A diagonal vai ser dada por D igual a raiz de 2, raiz quadrada de A ao quadrado, mais B ao quadrado. Vamos ver uma aplicação desse teorema aqui. Exemplo, ele pede para a gente calcular qual a diagonal do retângulo de área 20 unidades de área e altura igual a 4 unidades de comprimento. Então, vou aplicar primeiro essa fórmula aqui, ó, que é a área do retângulo, que é base vezes altura, ou lado vezes lado, lado maior vezes o lado menor também. A área que ele me deu vale 20, então vou substituir em A o valor 20. B vezes 4,
que é a medida do lado, de um dos lados, né? No caso aqui ele falou a altura, que vai ser 4 vezes B. Eu vou achar B igual a 20 dividido por 4, B igual a 5 unidades de comprimento. Então achei aí a medida de B. Para calcular a diagonal no retângulo, eu preciso das duas medidas dos catetos, de A e de B. Nesse caso aqui, então, como eu já tenho B igual a 5 e o A me foi dado no enunciado, que é 4, basta eu jogar agora essas duas medidas na fórmula da diagonal, que diz o seguinte: D é a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Então aqui, ó, raiz quadrada de 4 ao quadrado mais 5 ao quadrado. Então daqui eu tiro que a diagonal vai ser a raiz quadrada de 41. Esse valor, eu não preciso extrair a raiz quadrada dele, encontrar o número decimal que representa essa diagonal aqui, ó. Basta deixar ela dentro do radical. Vamos ver aqui agora o nosso terceiro caso. Toda vez que eu tiver a diagonal de um paralelepípedo. O paralelepípedo a gente sabe que é um sólido, então ele vai ter 3 dimensões. Ele vai ter comprimento, profundidade e altura. Basta eu aplicar essas 3 dimensões de comprimento, largura e altura na raiz quadrada, que eu vou aplicar Pitágoras do mesmo jeito. Então eu teria que D, a diagonal aqui desse paralelepípedo, vai ser a medida de A ao quadrado, mais B ao quadrado, mais C ao quadrado, dentro do radical aqui, ó. Então, diagonal de um paralelepípedo é a raiz quadrada de A ao quadrado, mais B ao quadrado, mais C ao quadrado. Vamos ver aqui um exemplo sobre isso. Vocês vão resolver agora os exercícios que estão na página 66 e 67. Nesses exercícios eu tenho as aplicações dos 3 casos. A diagonal do quadrado, a diagonal do retângulo e a diagonal do paralelepípedo. Então lá na página 66 e 67, os exercícios 12, 13, 14 e 15. E no nosso próximo vídeo, na nossa próxima videoaula, eu mostro para vocês a resolução, a correção, melhor dizendo, desses 4 exercícios aqui. Não deixem de resolver os exercícios. E qualquer dúvida que vocês tiverem, é só postar lá no mural da plataforma que eu vou respondendo cada uma das dúvidas de vocês, tá? Mas não deixem de resolver os exercícios. Faça aí um bom trabalho, bons estudos a todos e até a nossa próxima videoaula. Se cuidem, hein?